Tem o X18, mas não a modelo hack. Mesma mesa, porém carcaça diferente. Tem uma UI24 também, as duas mesas são ótimas, só gostaria que a UI24 tivesse plugins como a X18. Vamos lá. Quais são as diferenças aqui quando a gente pega a Soundcraft em relação à XR na questão de efeitos? Vamos ver aqui, ó. Quando a gente vem aqui, por exemplo, na Soundcraft, a gente pega aqui, ó, Edit, certo? Eu tô dentro de um canal. E a gente vem aqui, por exemplo, nos efeitos. Então aqui eu tenho as mandadas daquele canal para os efeitos. Então a gente tem 4 máquinas de efeito. Dentro dessas 4 máquinas aqui, ó, a gente tem a opção de trocar esses efeitos. Como por exemplo, muita gente não sabe, se você segurar aqui, ó, em cima do efeito na Soundcraft, ele vai te dar algumas opções para você poder fazer a troca. Então, por exemplo, aqui eu estou utilizando um chorus, mas eu posso mudar isso daqui para um delay, por exemplo. Esse delay aqui, se eu não quiser, eu posso criar uma outra máquina de reverb, mas eu fico um pouco limitado a realmente utilizar só esses efeitos. Ele não tem uma gama muito maior. Quando a gente vai aqui, por exemplo, na XR, a gente tem muito mais efeito. Então, se a gente clicar aqui, ó, a gente tem como ver aqui os efeitos. E assim, aqui tem uma pancada de hacks de processamento de efeito que realmente, às vezes, emulam muito dos equipamentos analógicos. O processador de áudio que a gente tem aqui, e principalmente de efeito da XR, é interessante porque são os mesmos que a gente tem numa X32. Então, se você está acostumado ali a trabalhar numa X32, aqui realmente você vai ver que é a mesma coisa de efeito. Então, você tem bastante opção aqui de reverb, de delay, de chorus, de flanger. Você tem uma gama muito maior de efeito. Mas, falando assim, a Soundcraft é ruim de efeito? Não! O que ela tem é o que você precisa realmente. Você precisa de reverb para criar ambiência? Tem. Você precisa de reverb para trazer um efeito, aquela coisa mais grandona? Tem também. Eu preciso de delay? Tem delay também. Eu preciso de chorus? Tem chorus também. Então assim, tem várias opções aqui. Isso, claro, você também consegue mexer nos parâmetros. Então se você quiser mexer e modificar aqui os parâmetros, você consegue também. E tem vários presets aí para você poder estar utilizando. E no canal 1 e 2 da Soundcraft, a gente tem aqui o Digitech, que ele é um processador de áudio de efeito como se fosse uma pedaleira de guitarra. Então você vai ter aqui, ó, reverbs, você tem aqui, ó, delay, você tem mais reverb, você tem filtro de low cut, você tem compressor, você tem gate, e você tem aqui como colocar e montar o seu gabinete, vamos dizer assim, escolhendo um cabeçote. Então você fala assim, eu quero um cabeçote da Orange, por exemplo, e quero um cubo da Marshall. Ou quero um cabeçote Fender com um cubo Orange. Enfim, você pode ir montando aqui os seus presets e carregando aqui as suas configurações de efeitos de guitarra. Então, se você não tem uma pedaleira de guitarra na sua igreja, saiba que isso daqui quebra um galho. E você fala assim, mas como é que o músico vai fazer para poder mexer e trocar o efeito? Simples, ele acessa pelo tablet ou pelo celular dele e ele tem acesso a controlar isso. Então, realmente é bem legal em relação a essa dúvida aí que a galera trouxe. Mas não tem tantos efeitos. Tá, mas talvez você não precise de tantos efeitos assim para conseguir uma qualidade super legal aí no seu som. Olha, deixa aquele like, porque a live de hoje tá, ó, top demais.